Dá uma olhada nessa questão. Diz assim, ó. Na figura, o triângulo ABC é isósceles. BC é base e BE é altura relativa ao lado AC. Olha só que interessante. Nesse triângulo, ele está me dizendo que BC é a base do triângulo isósceles. Sempre que você trabalhar um triângulo isósceles, a base dele vai ser o lado diferente do triângulo. Então, aqui embaixo, esse BC vai ser o lado que pode ser diferente naquele triângulo. Então, é a base dele. Então, com isso, você já vai poder garantir que o lado AB e o lado AC vão ser iguais. Já vai poder garantir isso, tá? Então, por exemplo, aqui ele me diz que o lado AC mede 3. Portanto, o lado AB também vai medir 3, ó. Pronto, já sei a medida daquele lado AB, tá? Aí ele continua. Se AC mede 3 e CE mede 1, então ele diz aqui que CE, esse lado aqui, vai medir 1. Então, a medida do segmento BC em centímetros eu vou querer a medida desse segmento BC, tá? É o único que está me faltando. Deixa eu ver se alguém jogou uma dúvida. Não, então beleza. Ok. Eu vou querer o lado BC. Como é que a gente vai fazer para descobrir esse lado BC? Não, vai ser da seguinte forma. Vou trabalhar com a informação de que ele me deu que a altura BE é uma altura, desculpa. Então, esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus. Ó. E esse ângulo daqui também vai ser um ângulo de 90 graus. E se o lado inteiro mede 3 e isso aqui mede apenas 1, esse pedaço aqui ele vai valer 2. Ó. Ele mede 2. Então, ali temos o segmento AE valendo 2. E o segmento EC valendo 1. Ah, beleza, Nilson. E para descobrir BC, vou chamar isso aqui de X. Mas para trabalhar com esse triângulo retângulo, vou precisar desse lado daqui, que eu vou chamar ele de Y. Então, vamos primeiro descobrir o valor daquele Y. Como? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, qual é o triângulo que eu vou desenvolver primeiro? Vai ser o triângulo retângulo que está na parte de cima, tá? Onde as medidas do lado dele são 2, y, e 3. Vou tentar primeiro descobrir o y. E aí, em todo triângulo retângulo, é válida a seguinte regrinha. Qual é a regrinha que a gente tem? Qual é o teorema de Pitágoras? É que a hipotenusa, que é o número 3, elevado ao quadrado, vai ser igual à soma dos catetos, também elevados ao quadrado. Então, vai ser y ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa, que é o número 3 elevado ao quadrado, vai ser igual à soma dos catetos. E aí eu terei que 9 igual a y ao quadrado mais 4. 2 ao quadrado vai me dar 4. Esse 4, o que ele está fazendo aqui? Ele está somando, vai para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 9 menos 4. Sendo igual à medida do y elevado ao quadrado. 9 menos 4 vai me dar 5, então aquele y elevado ao quadrado vai ser igual a 5. E aí não precisa se preocupar de não ter um valor de raiz exata. Na questão anterior você viu que não nos deu um valor de raiz exata, a gente vai ter o valor do y valendo apenas a raiz quadrada de 5. Tá? Não precisa se preocupar em relação a isso. Então já temos o valor do y. O y vale a raiz quadrada de 5. Então olha... Aquele lado que estava faltando no triângulo que estava na parte de baixo, acabamos de descobrir ele. Então, já sabemos a medida daquele lado. Se já temos a medida daquele lado, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com outro triângulo retângulo. Então, olha, no outro triângulo retângulo, a gente tem os lados sendo x, y e 1. Então, desse aqui, e vou te mostrar, ó. No outro triângulo retângulo temos o lado valendo 1, y, e esse lado aqui valendo x. E aí, de novo, posso utilizar o teorema de Pitágoras. Mas não esquece que o y, acabamos de descobrir a medida dele sendo a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. Então, o valor daquele y já possuímos. Aí agora é só aplicar o teorema de Pitágoras mesmo. A hipotenusa aqui é o x. Então vai ser o quê? X elevado ao quadrado, sendo igual ao y, que vale raiz quadrada de 5,
elevado ao quadrado, mais aquele 1, também elevado ao quadrado. Aí terei o quê? X elevado ao quadrado, sendo igual a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Vai cortar e vai sair da raiz. Então, ó, cortou. Eu vou encontrar aqui 5 mais 1. Porque 1 ao quadrado vai me dar 1. E vamos encontrar que x ao quadrado vai ser igual a 6. Então, portanto, o valor do x vai ser a raiz quadrada de 6. E a raiz quadrada de 6 se encontra na alternativa de letra D. Teorema de Pitágoras é algo que costuma cair bastante dentro da geometria plana, tá? E você precisa conhecer, você precisa saber como se utiliza, você precisa saber mesmo, tá? Como montar em uma questão o teorema de Pitágoras, tá bom?